Eu estou pegando uma disciplina de doutorado esse semestre de ciência da computação virada na zorra. Disciplina extremamente complicada. E eu precisei apresentar um trabalho hoje, né? E nesse trabalho eu tinha que ter encontrado um artigo e analisado o artigo e apresentado criticamente aquele artigo, certo? Eu estava nervoso, como sempre, normal, mas apresentei. E eu me deparei com umas situações relevantes, certo? Eu precisava apresentar o trabalho todo e os colegas fazerem perguntas no final, se quisessem fazer as perguntas. E as pessoas que fizeram as perguntas fizeram respeitosamente as perguntas. Elas, por algum motivo, não se expressaram bem. Na hora, eu como sou especialista em comunicação e eu tive que aplicar comentários de comunicação no trabalho de hoje, eu percebi que teve problema de comunicação ou pelas pessoas não terem interesse de expressarem claramente o que pensam, o que sentem, ou por serem incapazes de expressar o que sentem, o que pensam. E eu fiquei as respostas que eu dei não foram satisfatórias. Ajudaram, mas não foram satisfatórias. Então eu anotei aqui, para não tá sendo o tempo todo Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Anotei aqui no livrinho que eu anoto o nome de vocês, tá vendo? Anoto o nome de vocês aqui todo dia. Eu anotei a pesquinha para poder esse vídeo ir corretamente, até porque eu tô um pouco cansado, para não deixar de falar. Eu anotei aqui na ordem errada, né? Mas bora ver aqui. Bora começar de baixo. A escolha de artigos. A forma que a academia diz pra gente escolher um artigo não é satisfatória. Vou explicar por quê. Porque eles ensinam a gente a procurar algum tipo de software online e procurar, baseado em alguns critérios, o artigo. Você encontrando o artigo naquele tema, você trabalha aquele artigo. Aparentemente, tá tudo certo, né? Você não se importa de eu comer vocês durante o vídeo ou não, né? Parece que tá tudo certo, né? Mas com a pergunta devida bem simples, a gente começa a ver o erro desse tipo de abordagem. Você leu os textos, os artigos, para saber se eles são satisfatórios a seu problema? Não. Você botou uma procura, você botou um critério de ranking, você procurou em um site que você provavelmente considera do ranking mais alto, e para você, se está no site famoso e o critério do texto é famoso, é alto, você pensa que aquele texto é bom e adequado à sua situação. Muitas vezes na usura de impressionar, né, de ganhar em cima do texto dos outros. Mas você não leu o texto, provavelmente não é capaz de analisar se o texto é bom ou não. Você não sabe quem analisou esses textos para dar a nota que deu. Em minha vida acadêmica, na graduação, nesse pouco de mestrado e doutorado, eu nunca fiz isso. Todo texto que eu tive que ler integralmente, de artigos e textos científicos, sei lá qual for a natureza, eu lia pelo menos a introdução. A introdução do texto é a parte mais importante do texto. E é a última coisa que você escreve.
Por quê? Você faz todo o seu texto, todo o desenvolvimento do seu texto. Quando você conclui, você está capacitado para fazer um resumo introdutório e colocar no começo do texto para quem lê aquilo ali saber se aquele texto é satisfatório para ele ou não. Então a introdução é o último texto que você escreve. Se a introdução for bem feita, você consegue avaliar se aquele texto é adequado às suas necessidades ou não. Então, as pessoas... Eu nunca conheci uma pessoa que trabalha da forma que eu trabalho. Sempre que eu tive que ler artigo, eu procurei vários artigos, li muitas introduções. Muitas vezes a introdução não deixava satisfatório. Eu tinha que ler o texto todo para selecionar o texto que eu teria que trabalhar. Mas qual a diferença? Na graduação, a graduação me pediu poucas vezes para ler artigos. Poucas vezes. Sem muito rigor. Então, por mais que eu li muitos textos, muitos artigos na graduação, eu não tinha pressão para ler os artigos. Eu lia porque eu queria, porque eu precisava. Eu não tinha tempo, eu não tinha que fazer uma prova, eu não tinha que apresentar. Então era muito confortável, só era cansativo. E claro, como eu estava em período de aula, eu tinha que ler aos troncos e barrancos. Eu tinha a pressão das disciplinas. Eu não podia parar 3 dias de estudar para ler um artigo. Então eu tinha que dar meus pulos. Porque na graduação eu tinha que estudar 6 dias na semana e descansar 1. 2 dias por disciplina. Eu pegava 3 disciplinas e estudava 2 dias por disciplina na semana. Mas no mestrado e no doutorado eu estou sendo obrigado a ler artigos com todo o rigor. E na primeira disciplina que eu fiz de fundamentos de pesquisa, de ciência da computação, eu li muitos artigos. Alguns, todos foram, como é que funciona? Quando eu sou obrigado a ler um artigo por causa de faculdade, eu tenho alguns critérios. Primeiro, eu tenho que saber, eu tenho que avaliar pessoalmente, analisar pessoalmente a qualidade e a importância, o valor, a relevância daquele texto. Eu tenho que ler. E como o tempo é curto e a carga de leitura é grande, eu me desgastarei. Eu tenho que selecionar artigos que, mesmo que eu não use no trabalho, eu tenho que extrair algum benefício. Eu me cansarei, me desgastarei, consumirei meu tempo. Então eu faço uma triagem inicial, seleciono os artigos. Por exemplo, em Fundamentos 1 eu tive que ler 20 artigos, mas eu li muito mais que 20. Porque nem toda a introdução me deu a informação. E eu não baixei todos, perdi o título, então não pude adicionar lá. Então eu peguei os 20 que eu tinha anotado, vacilei. Meio sobrecarregado, cansado, botei os 20 lá e tal e pronto. Então, se eu tenho que ler um livro, um artigo que eu não sei se será aproveitado naquele trabalho, eu tenho que pelo menos ter um aproveitamento pessoal, uma absorção pessoal. Eu tenho que ganhar alguma coisa com aquilo ali. Não pode sair de graça, não posso ter prejuízo. Então, eu li muitos artigos na UNEB e na UFBA, muitos artigos no mestrado e especial, e eu fiz uma triagem inicial, descartei muita coisa, li muita introdução e li muitos artigos para poder resolver o problema. Eu tenho um certo facilitador, que em minha vida, eu tenho 45 anos, eu fiz muitas pesquisas em minha vida, e ainda faço. Eu faço diversas pesquisas multidisciplinares o tempo todo, todas são interdependentes, você tem que estar pesquisando todas para poder todas se desenvolverem, que são todas interdependentes. E então eu dificilmente pegaria algum artigo na faculdade que eu não tenha o mínimo de domínio sobre aquele artigo. Mas não deixa de ser uma leitura, uma carga de leitura, não deixa de ser uma novidade, porque é um texto de outra pessoa, uma abordagem de outra pessoa, um trabalho de outra pessoa. E eu nunca pegaria um texto que tenha tudo do que eu fiz. E nenhum texto eu conhecerei tudo que está nele. Eu sempre teria alguma novidade, alguma coisa. Então, nesses textos que eu li, eu tive que apresentar o trabalho agora. Eu passei uma semana lendo artigos.
alguns dias. Parei, escolhi logo um. Todos os artigos eram familiares a mim, mas todos tinham partes de abordagem, tinham insights do pesquisador que eu aproveitei em minhas pesquisas que eu não havia colocado, como de comunicação, assédio, abuso em faculdade e tudo mais. Tinha coisa que eu não havia trabalhado. Então, uma pergunta recorrente hoje foi eu não entendi a pergunta. Eu saí da sala de aula, peguei o ônibus, a faculdade tem um ônibus que leva a gente até a estação, para pegar outro ônibus ou um trem. O ônibus é gratuito da faculdade, então como o horário, o ônibus foi vazio, eu fui sentado, eu fui refletindo sobre minha apresentação, as perguntas, para eu tentar adivinhar, né, deduzir o que eles queriam. Como foram respeitosos, né, muitas vezes não são, como foram respeitosos, eu preferi trabalhar esse contexto aí. E aí na viagem eu fui entendendo o que estava acontecendo, fui preenchendo as lacunas, os buracos que eles não preencheram, e decidi fazer esse vídeo. As pessoas apresentam textos que elas usam critérios delirantes, que é, se é de um site, se é de uma revista famosa, tá ótimo. Se o ranking é alto, tá ótimo. Falta isso vai completamente contra alguns das habilidades que a faculdade quer que você desenvolva, que é um senso crítico. Você está sendo totalmente submisso a uma opinião de pessoas que você não conhece, né? Eu lembro que na graduação fiz trampos e as pessoas tinham essa dúvida por que eu tinha tanta qualidade no trampo. Por que será? Porque eu dou valor ao meu trabalho, ao meu estudo. Eu analiso os trampos, os artigos, os textos, os livros, para ver a qualidade, para ver se eu aproveito ou se eu não aproveito, como trabalhar aquele texto, né? Eu não vou pela opinião dos outros. E para eu ir pela opinião de alguém, tem que ser alguém de valor, qualificado, que fez o trabalho que eu fiz de avaliação. E ele me passará o parecer dele, de uma pessoa que não sou eu. Eu tentaria aproveitar o parecer dele, né? Você simplesmente utilizar como critério de qualidade de um texto a fama daquela revista, a fama daquela página de internet, o ranking do texto, não lhe garante nada, né? E meus trabalhos sempre tiveram uma qualidade muito alta, porque eu mesmo avalio, eu mesmo analiso, eu mesmo adiciono ou retiro. E de maneira que, como eu sou engenheiro de software, né, o engenheiro de software desenvolve habilidades, subhabilidades, né? A engenharia de software é uma habilidade de ciência da computação, e a engenharia de software tem algumas subhabilidades, levantamento de requisitos, qualidade. Então, como minha habilidade de qualidade é extremamente alta, eu tenho uma sensibilidade extrema de avaliar a importância e a relevância daquele texto, né? Então eu nunca tive muita dificuldade de selecionar a qualidade de texto, porque eu sempre li coisa boa desde a infância. Eu comecei a ler Sherlock Holmes com 10, 12 anos de idade. Então eu sempre tive um rigor pela qualidade da literatura. E com o tempo isso foi se tornando cada vez pior, porque minha habilidade de análise foi se desenvolvendo muito com o passar do tempo, de maneira que toda leitura... O idiota tá passando com moto aqui. Então, de maneira que é o seguinte, minhas leituras têm um custo físico muito alto para mim. Eu não leio passando os olhos, eu não leio na superfície. Eu leio fazendo um processo analítico extremamente profundo e complexo, custoso. Então eu tenho que selecionar muito bem aquilo ali para esse meu custo físico e intelectual seja o mais aproveitável possível. Então eu não posso ler qualquer coisa. Então eu tenho que aquilo ali eu teria que parar para me recuperar. Minha leitura é extremamente custosa, né? É como eu falo sempre, o leitor, o cientista da computação, o cientista puro,
ele quando lê um livro, ele lê uma enciclopédia, que as pessoas não veem. Porque é trabalhado toda uma análise ali. A análise, a complexidade e a profundidade da análise é diretamente proporcional à quantidade de habilidades e experiência que a pessoa tem. Se ela tem 10 habilidades aplicáveis àquela leitura e uma experiência de 10 anos, aquela leitura será extremamente carregada. E quanto mais habilidoso e mais experiente, pior. Então eu tive que me tornar extremamente seletivo em minha vida. Mas eu sempre fui seletivo em minhas relações. Algumas vezes eu deixei pra lá alguns critérios. Mas assim, eu sou cada vez mais criterioso em minhas relações. Eu isolo as pessoas sem dificuldade nenhuma. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz e sei o que as pessoas fizeram. É um alívio. Então, eu sou extremamente criterioso. Eu desenvolvi muita habilidade também de critério, de avaliação, de análise. Então, não tem muito problema, né? Quando você só lê porcaria, você não tem noção do que é bom. Quando você só ouve música, lixo, que não é música, você pensa que aquilo é o auge, é o top. E você normalmente se limita a não conhecer coisas boas. E a gente chega a uma questão importante da vida, extremamente delicada, que as pessoas não sabem, que você investe em você mesmo. Investir pra você é comprar roupa cara? Um carro? Você investe em você mesmo? Você sabe o que significa isso? As pessoas não investem nelas mesmas. Tudo é investir em você. As pessoas que você quer próximas de você é um investimento. Porque as pessoas que estão próximas de você, elas serão danosas à sua saúde intelectual e física ou benéficas. A literatura que você lê é investir em você. A música que você ouve. O ambiente que você tá. Se você é preguiçoso ou não. Se você procura... Opa aí. É o dia todo essa desgraça aí. Então, você procura desenvolver habilidades. Isso é investimento. Que ninguém tira de você. Você procura eliminar defeitos. Isso é investimento. Ou você leva a vida de qualquer jeito e da forma que você nasceu, você tá até hoje um lixo. Que quer me ensinar o que é certo e o que é errado, pô? Você tá do mesmo jeito que nasceu? Quer me dizer o que é certo e o que é errado? Quer falar? Você quer questionar? Você quer julgar minhas decisões, meus comportamentos? Você quer se fuder. E se fuderá. Então, a gente pula aqui a questão do... Como eu seleciono artigos, como eu seleciono... Isso é um pouco de como eu faço meus trabalhos acadêmicos. Sempre foi assim, desde a escola. Mas... agora a gente pula aqui, eu botei estatística, né? Porque fizeram pergunta sobre estatística. E fizeram pergunta, e meu trabalho trata de ChatGPT. Bora falar de estatística, que foi uma das... O ChatGPT, ninguém perguntou não. Mas tem que falar. Mas assim, eles perguntaram sobre estatística e escolha de artigo. Embora dar prioridade à necessidade das pessoas. Estatística, vamos lá. Estatística é um assunto que é uma das áreas do conhecimento humano que eu não trato com qualquer pessoa. Porque estatística é uma disciplina de matemática extremamente avançada. A maioria das pessoas que pensa que entendeu estatística não entendeu nada. Então você dificilmente encontrará alguém que você consiga dialogar sobre estatística. Né? Para eu conversar sobre estatística, eu teria que falar com um cientista da computação, cientista puro. Um cientista puro da física, matemática ou ciência da computação. Eu posso dizer o que é estatística para provar que as pessoas não sabem o que é estatística e guiar elas para o certo? Posso. Mas conversar sobre estatística, não dá para conversar sobre estatística. Eu estudei muito estatística. E eu diria aqui o que as pessoas pensam que sabem o que é estatística e direi de fato o que estatística é de fato. Que eu não entendi a pergunta na sala, eu quero responder aqui.
Tô comendo vocês aqui enquanto isso. Vamos lá. A maioria das pessoas que estudou e que não estudou matemática supõe que matemática é fazer cálculo, pegar números e efetuar operações. Basicamente, matemática só tem duas operações, soma e subtração. Qualquer outra operação consequente é um tipo de combinação dessas operações. Então a multiplicação é uma soma sucessiva. A divisão é mais complexa, porque seria uma subtração sucessiva com multiplicação e tal e tudo mais. E todos os outros cálculos são baseados em soma e subtração. É outra coisa que você não tem como dialogar com a pessoa que não é um matemático puro, um cientista puro, porque a pessoa não conseguiria ver isso de forma alguma. A pessoa que pensa que matemática é fazer cálculo e não consegue ver que os cálculos são todos a mesma coisa, soma e subtração de uma forma ou de outra, você não consegue trabalhar com a matemática pura com a pessoa dessa. Você não consegue conversar sobre matemática pura nem com o matemático aplicado, ele não consegue entender, ele não consegue ver isso aí. Se ele for uma pessoa boa, você não consegue somar na vida dele. Se ele for presunçoso, vai embora que você criará outro inimigo em sua vida. A matemática não é calcular, não é fazer cálculo. A matemática é uma ciência como qualquer outra que lhe treina para você se capacitar, se qualificar com habilidades para resolver problemas. Os números e os cálculos são uma das ferramentas utilizadas na matemática para você desenvolver suas habilidades de resolução de problema. Observe que é totalmente diferente do que as pessoas pensam. Vou dar um exemplo. Cálculo não resolve problema. Pode resolver uma questão simples. A questão é, resolva essas equações. Não tem problema na questão, uma questão sem problema. Resolva as equações. Mas quando se trata de problema, existe todo um contexto. E o cálculo pode estar envolvido. Mas o cálculo não resolve o problema. E darei um exemplo simples. Suponhamos que você tem que pagar uma conta. Essa conta é longe de sua casa. Seu transporte é pouco, seu tempo é pouco, você está cansado, não pode comer na rua. Você já começou a fazer o que a gente fala na ciência da computação, que como é que a gente fala? Abstrair o contexto. Você está botando os elementos ali do problema. Você está cansado, pouco transporte, sem dinheiro para comer na rua, é longe, você tem um tempo para resolver aquele problema, pagar uma conta longe, seja lá o que for, dar um dinheiro a alguém. Tem o ônibus específico, tem tudo ali para você fazer. E no caminho, como seus recursos são finitos, você quer passar em alguns lugares para poder comprar ou comprar algumas coisas e voltar mais ou menos no mesmo tempo para casa. O único cálculo que tem aí é de seu transporte e o pagamento que você tem que fazer no final do trajeto. Todo esse problema requer uma abstração de elementos. O cálculo faz parte desse contexto. O transporte, a dívida, comprar algumas coisas. Mas os cálculos em si não resolvem o problema. Eles fazem parte desse problema. Mas nem todo problema requer um cálculo. Numérico, pelo menos. Então observe que um problema é muito mais do que um cálculo. Extremamente mais complexo e requer habilidade. Cálculo você explica como você resolve uma equação lá, uma receita de bolo, a pessoa faz. Mas não resolveu problema nenhum. Principalmente o problema da didática. Porque você não ensinou equação nem cálculo. Você ensinou a receita de bolo, ela decorou. Decorar nunca foi, nunca será aprender. Você criou um problema maior. Você criou um presunçoso que pensa que sabe. Como falei no começo, que pensa que sabe o que é matemática e nunca soube. E mesma coisa é o contexto de estatística, né? Quando as pessoas na sala de aula me fizeram as perguntas de meu trampo, eu lembro que eu fiquei assim, invocado, né? Eu sabia que tinha problemas ali, haviam dúvidas claras, né? Principalmente pela a forma respeitosa. Não pense que é porque é faculdade que as pessoas lhe respeitam, não. Esqueça isso. E eu fiquei guardei aquilo ali para resolver. E as perguntas, né? Como a própria pergunta, como você escolheu esse texto, né? Demonstra não foi uma pergunta para me diminuir. Foi uma pergunta consequente de uma análise. A pessoa analisou meu trampo
e ficou na dúvida quais foram os critérios que ele usou para poder escolher esse texto específico aqui. Provavelmente, como eu botei o texto lá para todo mundo ver antes de ontem, na página, provavelmente todo mundo subestimou meu texto, deve talvez tenha lido e esperava uma apresentação talvez inferior do que foi. Mas estava claro no trabalho, uma apresentação de um artigo com análise crítica. Não tinha que ter dúvida. E eu sou cientista da computação, ninguém lá é cientista da computação. Tinha que esperar um trabalho de cientista da computação. É uma questão de uma dedução simples, né? Talvez me subestimaram. Então, só no ônibus descansando, estava cansado, tô com algumas questões, eu tô sobrecarregado. Tenho que ler muito hoje ainda. Então eu consegui no ônibus eu entender as questões. E a estatística é a mesma coisa, as perguntas de estatística. Eu lhe dei uma base aqui um pouco de matemática. Da mesma forma, existe um problema de entendimento de estatística. Estatística, as pessoas pensam que sabem estatística porque decoraram as fórmulas da estatística. Não aprenderam nada. A estatística é uma especialidade da área do conhecimento humano, especialidade da matemática. Desculpa. É uma área do conhecimento humano especializada em previsões do futuro. Eu não sei como essa ciência, essa especialidade foi feita. Eu estudei muito estatística, eu não consegui fazer engenharia reversa. Isso aí pra mim não foi feita por ser humano. É uma coisa que a gente herdou de muito tempo atrás e mentiram pra gente, porque eu não consegui fazer engenharia reversa. Não tem como supor aquilo ali. Estatística é extremamente avançada. Se você tiver vocação para estatística, você não decora as fórmulas. Você desenvolve a habilidade de antecipar as coisas. Não é você botar uma bola de cristal e prever o futuro ou a loteria do dinheiro, não. Você começar a antecipar melhor as coisas. Prever, projetar. Se você antecipa, você consegue projetar. Até porque um projeto de engenharia de software nada mais é do que uma projeção do futuro de um contexto que você fará um trampo, né? E em um determinado tempo, espaço e custo. Você antecipa aquilo ali. Então a estatística é fundamental para a engenharia de software, né? Sua habilidade de antecipar o contexto, o custo do contexto, o tempo e tudo mais. A estatística lhe dá a habilidade da previsão, né? Então observe que não tem nada a ver com decorar fórmulas. A estatística deixa eu ver, tá faltando um detalhe para falar de estatística. Claro, a estatística é matemática, ela lhe treina para resolver problema de antecipação. Você pode reduzir estatística a cálculos para caber em seu trabalho? Pode. Mas isso não é a estatística. Os cálculos da estatística servem para você se estressar, como em qualquer ciência, para desenvolver habilidade de antecipação. Como eu falei, extremamente avançada a estatística. Eu não consegui fazer engenharia reversa. Ela é um produto avançado. Os buracos eu não consegui preencher. Não deve, já deve ter sido feito para não ter sido. Para mim, esse produto de estatística já foi feito de uma maneira. O produto que entende de estatística já foi feito para a gente não conseguir fazer a engenharia reversa. A gente não conseguir traçar o passado da criação da estatística. A gente não consegue. Eu não consigo. Eu sou ótimo em engenharia reversa. Não consegui. Né? Não consegui. Estudei muito estatística e entendo como funciona, para que serve. Não lembro de nenhuma fórmula. Estudei todas também. Tinha que aplicar na faculdade. Estudei também sentar na faculdade. Mas assim, a estatística ela nada mais é que a especialidade científica de previsão, de antecipação. Né? Ela lhe estressa muito, com muitos números, muitos cálculos complexos e fórmulas para você fazer aquilo ali. E aí a gente entra na parte do questionamento que eu tive na sala de aula, que foi sobre amostragem. Quando a pessoa não sabe estatística, ela confunde tudo. E a amostragem é uma das confusões. Uma pessoa que sabe estatística, mesmo como previsão,
ela sabe que existem diversas naturezas de amostragem, elas não são iguais. Você não pode tratar as amostragens da mesma forma como eles estavam abordando lá. A quantidade da amostra não invalida seu trabalho. Praticamente, eles foram respeitosos, mas falaram que o artigo que eu li não era válido porque a amostragem é pequena. Observe que não sabem nada de estatística. Mas demonstraram que estudaram. Só não aprenderam. Né? Entenda, eu não estou aqui diminuindo ninguém. Como eu falei, eu não trato de estatística com ninguém. Quando é uma ciência extremamente avançada, é compreensível a maioria das pessoas que estudar não entender. Não foi porque quiseram que não entenderam. Então aqui, a partir desse ponto aqui, que eu já criei uma base matemática e estatística, eu quero tratar de amostragem. Para vocês entenderem que a quantidade é quantidade, qualidade é qualidade, e a quantidade pode lhe prejudicar. E dizer, por exemplo, bora partir a partir do erro deles. Eles disseram que a amostragem tem que ser grande. É mesmo? Se a gente pegar o mundo real, observe que na amostragem de seres humanos, estamos lidando com seres humanos. Qual a qualidade humana? Você tem que sempre trabalhar com a qualidade. A qualidade da amostra importa. Ela importa tanto que se a qualidade da amostra for plena, uma amostra só resolve. Um elemento só resolve. Então, por exemplo, no mundo existe uma quantidade absurda de psicopatas e narcisistas. Eles são mentirosos, são pessoas malignas. Então fazer perguntas, entrevistas com essas pessoas é confiável? Mesmo que você pegue 1 milhão, é confiável? É a quantidade que importa? Isso é uma coisa que quando a gente estuda estatística começa a dominar, a gente vê claramente. A qualidade da amostra, não a quantidade que importa. Se você ficar prendido à quantidade, você nunca fará estatística, porque você terá dificuldade de ter quantidade, o recurso para poder agariar, né? Parece que chama assim, para você conseguir a quantidade que você pensa que é necessária. Já se você pega um entrevistador só, especialista na área, cientista puro, confiável, superdotado, só um elemento para entrevista resolve seu problema. A qualidade importa mais do que a quantidade. Entendeu agora? Observe que como você não tem a base da estatística, você erra tudo. É como eu falo sempre, toda ciência tem que dominar o átomo da ciência. A partir do átomo você domina o resto. É o bit, é o átomo, é a célula, é a molécula. Se você não domina o átomo daquela ciência, você não domina nada. Você tem que ter o domínio mínimo. Existe o domínio mínimo e o domínio pleno. Mas tem que ter o mínimo de domínio. Em estatística, a qualidade é mais importante. E a qualidade pode definir sua vida. Se você ficar pensando que você tem que ter uma amostragem de 1000, de 1 milhão, você nunca fará uma estatística. Se você for pela qualidade, você resolve. Você entendeu? E dá um exemplo. Se eu precisar estudar algumas características de uma planta, eu preciso fazer uma plantação de 1 milhão de hectares para estudar todas as plantas, ou uma só resolve, porque ela já tem todas as qualidades necessárias para eu poder extrair o que eu preciso? É a qualidade que importa ou a quantidade da estatística, da amostragem? É a quantidade? Será que 1 milhão de psicopatas vale mais do que um cientista puro, aplicado, experiente, com doutorado? Eu teria respondido isso hoje, mas eu não entendi a pergunta. Eu procurei entender a pergunta deles, para responder. Não existe estatística sem critério de qualidade, só lhe digo isso. Não existe estatística sem critério de qualidade. Só para você entender. Não existe estatística sem critério de qualidade. Para tudo. Para tudo. Se eu quiser estudar a qualidade de um Lamborghini, eu preciso pegar todos que foram feitos?
Ou um especificamente? Ele já resolve. Ele já tem as qualidades necessárias para eu avaliar todas as suas características e escrever um texto sobre ele. A qualidade sempre tem que estar em primeiro lugar, porque ela é o que importa. Vou dar um exemplo. Eu escrevo poema desde os 12 anos. E não quero ficar de modéstia falsa. Eu boto pra fuder em poema. Muita gente quis desfazer de meus poemas, de minha habilidade. Ouvi muita chacota, muita coisa ruim. E muita gente invejosa que faz rima e decora assunto de poesia, querendo desfazer de mim e me ensinar poesia. Essas pessoas, todos os textos que eu li, fazem rimazinhos com palavras rebuscadas e embaralha as palavras para parecer um poema complexo e importante para ninguém entender e babar o ovo. Mas eu, como um especialista em comunicação e leitura, a gente espreme aquilo ali, não tem nada, né, brother? E tem texto que dá que dá na escola, né? Texto de poetas brasileiros famosos que são lixo. São incompetentes. São termos, são frases complexas que você não tira nada de bom ali. Só complicou tudo para ninguém entender, né? Afinal de contas, o mal intencionado e o incompetente sempre complica tudo para fingir para esconder sua incompetência e seu mau caratismo, sempre. Sempre. O poema, como qualquer texto, tem que ser o mais simples possível. Porque se é um texto carregado de conhecimento, quanto mais você complicar, pior será para você escrever e pior será para quem está lendo. E se é uma informação, um conhecimento, ele tem que ser passado para frente. Porque se eu escrevi um artigo, eu já domino aquele assunto. Quem precisa é quem não conhece aquele assunto, que tem que ler. Então há uma importância do entendimento para quem não conhece. O texto não é um recurso de ostentação. O artigo não é um recurso de ostentação. Você ostentar que você tem doutorado, ou seja lá o que for. É um recurso de passagem de conhecimento. Então, quanto mais você dominar a linguagem, o vocabulário, né, melhor você passar aquilo. A simplicidade. Ficou claro? A questão da estatística. Pronto, né? ChatGPT. Inteligências artificiais. Eu passei a vida vendo pessoas pensando que estão lacrando, dizendo assim para o professor, ou comendo água, um bocado de idiota, imbecil, falando assim: eu estudei matemática para nunca usar, estudei geografia para nunca usar, professor, eu estou estudando isso aqui para quê? Claramente são pessoas que odeiam o estudo, odeiam as pessoas. Uma pessoa que quer o bem da outra não tenta desviar o estudo de ninguém, não passa esse tipo de desinformação. Quem não quer o mal de ninguém. São pessoas que nunca aprenderam nada, como eu falei agora há pouco. Não tem interesse nem capacidade de aprender nada. Envelhece biologicamente, mas a mente é infantil como dele quando nasceu. E não tem capacidade nenhuma. São pessoas que não têm capacidade nenhuma de falar sobre educação. Só quem pode falar das coisas é quem é autoridade naquilo ali. E educação é ciência. Só a autoridade em educação pode falar. Um idiota desse não pode falar da importância ou de falta de importância de estudar algo. O que não falta é palpiteiro falando merda aí. Cara, você tem noção da quantidade de encontro que fazem na internet e em lugares de um cientista foda discutindo com um leigo, um palpiteiro que fica falando merda? Cientistas não vão a esses lugares, não vão a esses encontros, não vão lá. Não percam tempo, não se estressem. São pessoas malignas. Pessoas boas não depreciam a ciência. É simples. Tem coisa que é muito simples e se complicam, viu? Então vamos lá. A gente estuda desde a infância para ele se desenvolver, não é para decorar uma fórmula de matemática e pensar que aprendeu. Você não aprendeu matemática. Se você tivesse aprendido, você não falaria isso, porque você haveria visto aquele aprendizado crescer em você, lá ele se desenvolver e você criar habilidades com aquilo ali. Se você está falando, além de você odiar as pessoas e a educação, você não aprendeu nada.
Beleza? Então vamos lá. Você estuda para se desenvolver. E a maioria das pessoas decora para passar. Até na faculdade. E no artigo que eu li, tinha alguns textos, né? Dos alunos dialogando, tentando dialogarem com o ChatGPT e só dando merda. Vamos lá. As inteligências artificiais de processamento de linguagem natural, algum tipo de diálogo direto com o ser humano, são extremamente inteligentes e são construídos com uma formalidade gramatical forte, tentando abranger algumas expressões não coloquiais. Se não me engano é coloquial, né? A expressão formal, né? Para poder comportar. Mas a inteligência artificial não trabalha com subentendido, por exemplo. Por exemplo, os estudantes desse artigo tinham que mandar o ChatGPT, usar o ChatGPT para fazer um código de programação. Ajudar a fazer, mas ele estava mandando o ChatGPT fazer tudo. Era para ajudar. Então, tinha lá, eles falando assim, né? Eles mandaram o ChatGPT fazer um código. Deve ter falado tudo errado. Não ficou bom o código. Aí ele botava assim, conserte o código. Olha quanta coisa subentendida tem em conserte o código. Se um professor lesse um código de um aluno, ele falaria, corrija o texto, corrija o código. E o aluno leria o que está errado, tentaria descobrir ali com a anotação do professor ou não, e tentaria corrigir. Tem um bocado de coisa subentendida aí, você entendeu? Que a máquina não tem como saber o subentendido que está em seu contexto, que são vários subentendidos aleatórios. Às vezes usando a mesma frase. E quando você não sabe se expressar com a máquina, nunca dá certo. Você tem que usar uma gramática com uma formalidadezinha boa. Expressar detalhadamente para ele entender. Para você tentar tirar o que você quer tirar. Mas as pessoas têm um vocabulário pobre. Não é a quantidade de palavras que conhece. A expressão mesmo, verbal, oral, escrita, é muito pobre. São preguiçosos. Né? Aí pergunta, pô cara, eu estudei redação em português pra quê? Se eu nunca usarei. Olha. Não tá sabendo se comunicar, brother. Tá pensando que máquina é ser humano. Máquina não pensa, não raciocina, não sente. Ele não é um ser humano, não é uma pessoa. E você tá querendo que ele entenda o que você tá falando. Corrige esse código aqui, não tá compilando. Não tá compilando, brother. Você não tá falando com o ser humano. Você tem que dar todas as instruções. Pra ele entender que não tá compilando, você teria que explicar todo o código que ele fez pra você e não compilou. Todo. Dizer onde tá errado. Pra ele explicar. Pra dizer a ele o que você quer que faça. Pra ver se ele faz. Você entendeu? Então, as pessoas confundem máquina com ser humano. Imagine, por aí você já tira a situação. E capacidade de expressão zero. Para que estudar redação? Para que estudar português? Para que estudar gramática? Para que estudar literatura? Para que ler? Para que ouvir música boa, né? Para que ler livro bom, né? Para que, né? Não tá sabendo se comunicar com o ChatGPT, brother? Para que, né? Imagine, o ChatGPT tem uma complexidade ali absurda. Absurda. Foram 40 anos de pesquisa e desenvolvimento. Ou mais, se eu não me engano, começou em 1960 ou 70. 70 no mínimo. Então tem 50 a 55 anos no mínimo de pesquisa de inteligência artificial. Ali tem uma carga intelectual absurda para tentar interpretar o ser humano. O cara não consegue ele tem tudo pronto ali, com um bocado de facilitador. A máquina se esforça para entender e o cara não consegue ser entendido, brother. Para que estudar? Para que estudar matemática? Para que estudar redação? Para que estudar português, literatura, gramática? Para que será, né? Para não ficar como você ficou. Olha, o máximo que você encontra nesse mundo, salvo, tirando algumas exceções de pessoas que são qualificadas para se comunicarem com o ChatGPT, etc.
Aqueles poucos que conseguem extrair algo do chat GPT, aqueles poucos, ou de qualquer inteligência artificial, o máximo que as pessoas fazem é decorar uma receita de bolo que aprenderam no YouTube, na internet, e reproduzem. Pô, ele diz assim no YouTube: para você conseguir tal coisa, escreva esse script, né? O texto assim, mais ou menos assim, você terá o que você tem, o que você quer. O máximo que você encontra as pessoas é decorando receita de bolo que não entende, que quando se depara com um problema diferente não consegue se adaptar, porque só decora, não aprende. A vida inteira foi decorar uma coisa ou outra, nunca aprendeu nada. Tá lá no primeiro dia de vida, até hoje, tá igualzinho o primeiro dia de vida, só aprendeu a falar, muito mal falado. Muito mal falado. Envelheceu biologicamente, mas mentalmente não saiu do primeiro segundo de vida. Eu não tô sacaneando, não, tô falando sério. Porque eu tenho um problema, tem uns problemas que eu tô enfrentando agora. Eu tô tentando me controlar aqui pra não me estressar. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler muito hoje e tudo mais. Mas eu preciso fazer um vídeo, se for possível, sobre problemas que estão acontecendo pra ver se ajuda a resolver. Porque senão manda todo mundo se fuder. E acabou. Tô em minha liberdade. Então, observe que o máximo que você encontra de pessoas que conseguem extrair alguma coisa de inteligência artificial são pessoas que decoram receita de bolo, de fazer um scriptzinho ali para extrair alguma coisa. Que quando ele tem que resolver um problema diferente, ele já não consegue se adaptar, não consegue extrair o que ele queria. Mas se comunicar ali, pau a pau com a inteligência artificial, que é quem está processando tudo, facilitando tudo, não consegue. A pessoa não consegue resolver um problema com uma máquina que está ajudando, facilitando tudo. Que porra de problema uma pessoa dessa resolve, brother? Se não consegue resolver uma porra dessa. É o tipo de pessoa que pergunta, estudar matemática, gramática, redação, português, literatura, música, pra quê? Né? Espero ter ajudado aí. Eu preciso fazer um outro vídeo, eu não sei quando é que será. Eu ainda tô digerindo muito problema. Tô me esforçando pra não isolar um bocado de gente de minha vida aí que eu não quero mais ver a cara. E me acalmar aí, estudar, o tempo é curto, a disciplina de doutorado é brutal. A disciplina de mestrado, tô pegando uma disciplina de mestrado e uma de doutorado. Duas disciplinas desgraçadas, livros em inglês, complexos. Ave Maria, meu irmão, um bocado de coisa. É sinistro, é sinistro, é sinistro. Sinistro, 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 sinistro. Bizarro, bizarro, bizarro. Espero ter ajudado, viu? Se lasquem.